Eu gostaria de que vocês fossem comigo em Ezequiel, antes de começar a Torá. Antes de começarmos o Levítico capítulo 6, nós precisamos ir no capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, que ali o profeta Ezequiel fala de uma restauração que nós temos que olhar para ela e crer que ela vai acontecer de forma grandiosa. Antes dele deparar-se com o vale de ossos secos, Ezequiel se deparou com esta mensagem de Adonai, que é de volta ao Éden, de volta ao jardim do Éden. Cada um de nós tem que fazer essa volta ao jardim do Éden, voltar-se aos princípios de todas as coisas e aonde o homem foi ali, viveu um relacionamento íntimo com Adonai e depois foi expulso da terra, que eu não gosto nem de falar dessa expressão, que eu tenho vontade de chorar, que Adonai botou o homem para fora do jardim, colocou ali um querubim com uma espada flamejante, proibindo a entrada do homem. A nossa situação é uma situação de humilhação constante. Quando eu olho para essa situação, é uma situação de uma grave humilhação. Veja aqui o que o profeta vai dizer no capítulo 36, que lá no versículo 36, no versículo 35, ele vai dizer: dirão, esta terra que somos nós, agora desolada, ficará como jardim do Éden. Então, eu dei título à palavra de volta ao jardim do Éden. Comecemos a leitura. Filho do homem, profetiza aos montes de Israel e diz: montes de Israel, ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim, disse o inimigo contra vós: até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e dize: assim diz o Eterno Elohim, visto que vos assolaram e devoraram em redor, para que tornasseis herança do resto das nações, e andais arrastados por lábios paroleiros, por ensinos errados, e pela infâmia do povo, portanto, ouvi ao monte de Israel a palavra do Eterno Elohim. Assim diz o Eterno Elohim aos montes, aos outeiros, às ravinas, aos vales, aos lugares desolados e solitários, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações que estão ao redor delas. Assim diz o Eterno Elohim: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações, contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração, com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel, e diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales: assim diz o Eterno Elohim, falei no meu zelo, no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios, a afronta dos gentios. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, eu levantei a minha mão para que os gentios que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmo, cada um levará a sua própria culpa. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos, dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, para que já está prestes a vir. Eu estou convosco. Eu me voltarei para vós. Sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, a toda ela. As cidades serão habitadas, os lugares devastados serão reedificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitados como dantes. Farei como o vosso estado melhor do que nos vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Eterno. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e nunca mais os desfilhareis. Assim diz o Eterno Elohim, visto que vos dizem:
Tu és uma terra que devora os homens, e és uma terra que desfilha os seus povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Eterno Elohim. Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios. Não levarás sobre ti o opróbrio das gentes, nem mais desfilharás a tua nação, diz o Eterno Elohim. Veio a palavra do Eterno, Filho do Homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei sobre vós o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos, conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram profanar o meu santo nome, pois se dizia deles, são estes o povo do Eterno, e saíram da sua terra, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Então as nações saberão que eu sou eterno, diz o Eterno Elohim, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, porei dentre vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós me sereis por povo e eu vos serei por Elohim. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da gente entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa maldade e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Eterno Elohim, notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Eterno Elohim, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam, e dirão, esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias, desoladas e destruídas, estão fortificadas e habitadas. Então saberão as nações que ficaram de resto em redor de vós, que eu, o Eterno, reedifiquei as cidades destruídas e plantei o que estava devastado. Eu, o Eterno, disse, eu, o Eterno, farei. Assim diz o Eterno Elohim, uma vez mais ouvirei o pedido da casa de Israel. E farei isto por eles, multiplicar-lhes-ei os homens como rebanho dos santos, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens. Então saberão que eu sou o Eterno, vosso Elohim. Essa é a promessa de restauração, de volta ao Éden. Mas vamos a Parashat Tzav, ordena. Quando nós vamos a Parashat Tzav, ordena, é impossível ensinar a Parashá sem falar de uma construção. Esse caminho de volta ao Éden é uma construção que nós fazemos juntos e individualmente.
porque nós responderemos diante de Adonai individualmente, cada um de nós. Sabe, ordena em português é pôr em ordem a disposição das coisas de acordo com a categoria e com o lugar que cada uma delas convém. São regras, estruturas, leis e que constitui uma sociedade. Sua classificação, sua categoria, sua posição e mérito. Esse é Tsav, ordena em português. Na arquitetura, é a disposição das partes salientes de uma construção. Aqui você vai ver uma construção apenas para fazer o nome do arquiteto ou do desenhista ou do construtor glorioso. Olha bem, na arquitetura, a forma e a disposição das partes salientes de uma construção, particularmente das colunas, que servem de apoio e sustento para a obra, são as colunas, e do entablamento, que distingue diferentes maneiras de construir. Então, há várias maneiras de construir. São 3 ordens gregas para a construção. Eu estou falando 3 ordens gregas para a construção. Quais elas? A ordem dórica, que é a mais antiga, a ordem da arquitetura grega, caracterizada pela sobriedade e a ausência de base na coluna. A dórica, e você vai ver a grega, eu falei, a dórica, que é a ausência de base para a coluna. A ordem jônica, jônica são os povos que habitam as ilhas gregas. E a ordem coríntio, a ordem da arquitetura de Coríntios, criada em Corinto, que se caracteriza-se pela ornamentação apenas. Ora, são 3 colunas, cada uma delas com a proposta, e cada um constrói como quer. Um só vai ornamentar, o outro não tem base, o outro tem outra questão e por aí vai. Os romanos acrescentaram a estas ordens a ordem compósita, que é adotado pelos construtores clássicos, os elementos tomados de empréstimos, as outras acima citadas. Que a ordem de Corinto, eu falei com vocês recentemente, se caracteriza pela ornamentação em forma de acanto nos capitéis. Lá em cima nos capitéis, olha lá, está vendo? Ó, em forma a ornamentação é aquela ali, ó. Está vendo? Tipo folhas de acanto. Presta atenção na palavra acanto. Ele possui folhas longas e de notável beleza. Então, a ordem de Corinto é ornamentação para a coluna. Os romanos vão acrescentar a sua construção, copiando das ordens de construção grega. Grega, jônica, eles não são nada criativos. Os romanos não são nada criativos nessa construção. E tem a ordem toscana, é a região da Itália central, que determina a sua forma de construção, copiando as outras ordens. Nós estamos na Parashá Tsav, ordeno. Na Bíblia, Tsav possui uma composição elaborada, presta atenção. Na Bíblia, Tsav, ordena, possui uma composição elaborada, pois você e eu devemos dispor da palavra do Eterno, ter posse dela juridicamente para construir, para estabelecer a ordem e os termos de construir este santuário interior. Vou repetir. Na Bíblia, Tsav ordena, possui uma composição elaborada para a construção. Eu não posso copiar de ninguém, eu terei que olhar para a palavra
Eu terei que dispor-me diante da palavra, aprender a palavra para eu poder construir e não construir errado. Se eu não tiver base na coluna, a casa vai cair. Se eu trabalhar apenas a ornamentação ou copiar de alguém, não vai dar certo. Essa construção é elaborada. Juridicamente, eu tenho que tomar posse da palavra para estabelecer a ordem e os termos de construir o tabernáculo ou o santuário interior. Vamos lá em 1 Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo 3. Aqui você vai ver a ordenança de Paulo aqui para os coríntios. Primeiro, os que construíram com belos ornamentos nos seus capitéis, colocando folhas de acanto para melhor visualizar e olhar para essa construção. Paulo vai dizer totalmente para a comunidade de Corinto. Ele vai dizer para esta comunidade que só via a beleza exterior. Versículo 10. Segundo a graça de Elohim, que me foi dada, pus eu, como sábio construtor de uma obra, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, como você constrói. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é o Mashiach, Jesus o Messias. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, o fogo aprovará qual seja a obra de cada um. Se você vai ser um construtor com palha, com feno e com madeira, você sabe que quando o fogo passar, vai lamber a sua obra inteira. Vai destruir tudo, porque não deu certo. Você não construiu com critério. Você pensou de forma particular. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, versículo 14, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. Você vai ser arrancado do fogo, como diz Judas ali, não é? Priscila sabe o que é ser arrancado do fogo, né, Priscila? Ela sabe. Olha o versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Elohim e que o sopro sagrado habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Elohim, Elohim o destruirá, pois o santuário de Elohim, que sois vós, ele é sagrado. Então, Tissave vai nos dar um sinal de que o que ordenar no hebraico significa. Volta lá na Torá, Levítico capítulo 6. Volta lá comigo. Levítico 6. Aqui você vai ter um sinal que aonde que você deve, que o que significa ordenar no hebraico, para que seja estabelecido. Olha ali. Olha no versículo, é pôr sobre o fogo. Você viu lá Paulo falando, é pôr sobre o fogo. Então, você vai ver comigo aqui o versículo 1 e 2. Olha, 8 e 9. 1 e 2 não, 8 e 9. Dá ordem. Arão e seus filhos dizendo, esta é a Torá do erguido. O holocausto ficará sobre a lareira do altar. Então, ordena, é pôr sobre o fogo. Diferente da língua portuguesa, não é? Totalmente diferente o significado. Eu li para vocês o significado em português. Agora eu estou falando da ordem do eterno no hebraico. É pôr sobre o fogo. Eis a Torá do erguido.
Trata-se do erguido sobre seu braseiro, sobre o fogo, sobre o altar. Toda noite até amanhã. Parece aqui que há uma redundância, uma repetição. Bastava dizer toda noite. Bastava dizer toda noite até amanhã. Bastava dizer toda noite. Então pode você criticar e achar uma redundância, uma repetição desnecessária. Não é não. Para nós aprendermos, tem que repetir, repetir, repetir e repetir. Nós ainda vamos sair daqui sem aprender direito. O fogo do altar se inflama aí. Aqui, ó. O que está escrito aqui, ó? E nela se conservará aceso o fogo do altar. O fogo do altar vai inflamar aí. O verbo hebraico é dabar. E o substantivo também é dabar. Possui sentidos e contextos variados na Bíblia, dabar. Dabar basicamente significa aquilo que Adonai disse ou que ele fala. Dabar significa palavra, aquilo que Adonai disse, o que ele fala. Então aqui nós estamos tratando de uma ordem divina. Para quem? Para Arão, para os seus filhos, para todo o povo. Para que voltemos ao Jardim do Éden. Isso aí. O que é então dabar? O que ele fala, o que Adonai fala, sua palavra, suas ordens e sua voz. Sua voz. Ordena, ordena, ordena. Exemplo, as 10 palavras. Vá comigo aqui no exemplo, aquelas 10 palavras que a Irailde sonhou com elas, que elas estavam sobre túmulos, não foi? Porque a palavra precisa matar a nossa natureza carnal. Vai lá no Êxodo capítulo 34 comigo, versículo 28. Os rabinos gostam do Deuteronômio 10, de 1 a 5. Mas nós vamos aqui no Êxodo 34, 28. Então, aquilo que Adonai fala, que é a ordem, é sua palavra, suas ordens, sua voz. O exemplo está nas 10 palavras. Olha o Êxodo 34, versículo 28. Olha aqui comigo. Moisés esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Escreveu as tábuas, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Olha em outra tradução, ele fica lá, com Adonai. 40 dias e 40 noites, não come pão, não bebe água, jejum total. Escreve sobre as tábuas as palavras da aliança, do pacto, 10 palavras. Vamos no Deuteronômio 10, onde os rabinos gostam. Deuteronômio capítulo 10, de 1 a 5. Eu vou fazer com calma, porque nós precisamos entender o que é ordena. 10, de 1 a 5. Naquele mesmo tempo me disse o Eterno: alisa, essa tradução é muito ruim, né? Alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, sobe a mim, a este monte, e faz uma arca de madeira. Nessas tábuas escreverei as palavras, as ordens, escrevi as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim. Alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Olha o versículo 4 e 5. Então o Eterno escreveu nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos, que ele vos falará no dia da congregação. No monte, no meio do fogo, que ele vos falara, no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Eterno me entregou-as a mim. Eu desci do monte, depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Eterno me ordenou. Como o Eterno me ordenou, sabe?
mas eu quero ler em outra tradução, versículo 4 e 5. Ele escreve nas tábuas, conforme o primeiro escrito, as 10 palavras que vos falou sobre a montanha, em meio ao fogo, no dia da assembleia. Adonai as dá a mim, Moisés diz. Eu me volto, ele fala, desço da montanha, ponho as tábuas no cofre que eu havia feito, elas estão ali, como Adonai ordenara a mim. Moisés obedece rigidamente a ordem, igualzinho a nós, não é? Não é assim? Moisés obedece rigidamente a ordem, igualzinho. Nós fazemos tudo isso assim, bem feito assim. A obra reveladora de Adão, não é verdade isso, porque nós não fazemos nada direito. Se nós obedecêssemos às ordens de Adonai, nós estaríamos muito bem. A obra reveladora de Elohim frequentemente indica ordenar. A obra reveladora. Ordenar a alguém ou sobre alguém. Confere comigo em 1 Crônicas, capítulo 17. Confere comigo, 1 Crônicas, capítulo 17. Você vai encontrar aqui Natã falando a Davi. Ele recebe a ordem e vai transmiti-la a alguém. A ordem recebida de Adonai. Ele vai fazer direitinho. Está com ele a palavra do Eterno. Mais à frente vocês vão ver. Depois que, capítulo 17 de 1 Crônicas, versículo 1, de 1 a 6. Depois que Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Eterno está debaixo de uma tenda. Respondeu Natã a Davi: tudo o que tens no teu coração, faze, porque Elohim é contigo. Nessa mesma noite, veio uma ordem, veio a palavra do Eterno a Natã, dizendo, uma ordem: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Eterno, tu não me edificarás casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz Israel subir, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes, por onde tenho andado com todo Israel. Porventura, eu disse a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, por que não me edificais uma casa de cedros? Por que não me edificais uma construção física? Nós estamos falando de uma ordenança espiritual, lógico que ela se estabelece fisicamente, mas estamos nos referindo de volta ao Éden, a construção de um tabernáculo, morada de Adonai interior. Você vai ver que em 2 Reis, volta às páginas um pouquinho da sua Bíblia, segundo livro dos Reis, no capítulo 3, você vai ver que Josafá vai dizer, a palavra da Bar está com ele, está com o Eterno, está com ele a palavra do Eterno. Olha aqui, está com quem? Veja aqui comigo, capítulo 3. Você vai ver aqui no versículo 12. Olha aqui, mas começa do 11. Mas perguntou Josafá, não há aqui algum profeta do Eterno para que consultemos ao Eterno por ele, para que saibamos qual é a ordenança de Adonai? Qual é a ordem que ele estabelece para nós? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá, está com ele a palavra do Eterno. A ordem, ordena a palavra do Eterno. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram até a ter com Elias. Quando a atividade profética foi silenciada
como durante a infância de Samuel, lá em 1 Samuel 3, vai lá comigo, por favor, volte às páginas da sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3, é a ordem. Estava silenciada no período da infância de Samuel. A palavra do Eterno, versículo 1 do capítulo 3, do livro de 1 Samuel, capítulo 3, diz assim: o menino Samuel servia ao Eterno perante Eli. Naqueles dias, dabar a palavra do Eterno era muito rara. Aquilo que ele ordenara não era frequente, nem as visões eram frequentes. A palavra do Eterno era muito rara. O que quer dizer isso? Escassa. Que não se vê com frequência. Não se vê com frequência um profeta que ordene aquilo que Adonai falou. Então, essa baixa na palavra significa que havia falta de alguém viver em intimidade com Hashem. Faltava aqueles que eram íntimos, na intimidade do Eterno, de conviver com Ele, para que todo o povo receba a ordem divina. O Eterno busca no jovem Samuel para ordenar julgamento, isso é Tsav, ordena, julgamento à casa de Eli, um jovem, um adolescente quase. Olha aqui no capítulo 3, versículo 11. E disse o Eterno a Samuel: vê, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei. Pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até pela manhã e não abriu as portas da casa do Eterno. Ele temia relatar a visão a Eli. Mas Eli o chamou e disse: Samuel, meu filho. Respondeu Samuel: aqui estou. E Eli perguntou: que te falou o Eterno? Não o escondas de mim, assim Elohim te faça. E outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele te falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada encobriu. Disse Eli: é o Eterno, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele tinha consciência dos seus erros. Ele tinha consciência que Adonai o mataria, que ele não viveria. Essa é quando sai uma ordem. Ela sai do céu, sabe, ordena. Sai do céu. E todo Israel crescia Samuel e o Eterno era com ele. O profeta Eliseu ordena por causa de um grande período de fome, ele vai mandar pôr a panela ao fogo. Vão lá. Põe a panela ao grande lume, ao fogo. Segundo Reis, vai mais à frente aí na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 38 a 44. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. A pastora Santa está falando devagarzinho, hein? Para você ir lá, para você aprender, ordena, como eu estou aprendendo. Olha aqui, versículo 38 do capítulo 4 de 2 Reis. Eliseu voltou para Gilgal e havia fome na terra. Então ele tinha que sanar a fome dos filhos dos profetas, dar de comer ao povo, porque é necessidade básica. Dar de comer ao povo, porque é necessidade básica. Olha aqui.
Enquanto os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, ponha sobre o fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma videira brava. Colheu dela a sua capa cheia de colossíntidas, veio e cortou-as na panela do caldo, embora ninguém soubesse o que eram. Assim tiraram de comer para os homens. Quando começaram a comer daquele caldo, clamaram: homem de Elohins, a morte na panela, e não puderam comer. A comida não estava estragada, havia veneno na comida, porque a erva que foi apanhada era uma erva brava, uma erva que continha veneno, não poderia comer. Tem palavras que não se pode comer, porque são humanas, regadas de vaidade e de sombra-morte. Assim, tiraram de comer. 41, disse Eliseu: trazei farinha. Ele a colocou na panela e disse: tirai de comer para o povo. E já então não havia mal nenhum na panela. Farinha, o pão, a farinha faz o pão. O pão é símbolo universal de toda manducação do homem. O ato de comer e mastigar, que nós temos a necessidade. Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Elohim pães das primícias, 20 pães de cevada e grãos novos de trigo. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Olha o que ele vai dizer. Porém, seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma. Dá ao povo para que coma. Palavra. Pois assim diz o Eterno: comerão e ainda sobrará. Então ele o pôs diante deles e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Eterno. Dá de comer ao povo. Essa é a ordenança, não é? Ordenar por parte do Eterno, porque havia uma fome tremenda na terra, diz a Bíblia. A ordem é suprir a necessidade básica do ser humano, comida física e espiritual principalmente. A conquista da terra, a necessidade imperial para o povo do Eterno. Qual era o objetivo de conquistar a terra? Essa necessidade que eu chamo de imperiosa. Era anexar territórios? Israel então vai ocupar a terra para anexar territórios? Não. Vencer, dominar, subjugar as pessoas, competir? Não era por isso que Israel vai ocupar a terra, vai conquistar a terra. E essa necessidade é uma ordenança da Torá. Vamos em Números capítulo 33. Números capítulo 33. A Torá vai ordenar. Números capítulo 33. Ela vai ordenar entrar e possuir a terra. Mas não é o objetivo lá da Rússia, como ele chama? Putin. Ele quer anexar territórios. Ele é um império grande, ameaçando toda a humanidade sobre a face da terra. Ele quer anexar territórios. Ele quer vencer. Ele quer dominar. Ele quer subjugar. Ele quer competir. Não é esse o objetivo de tomar posse da terra. Capítulo 33 do livro dos Números. Olha aí o que a Torá diz a partir do versículo 51. Olha aqui. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes atravessado o Jordão para a terra de Canaã, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão em direção à terra de Canaã, deserdai todos os habitantes da terra. O que é deserdar? Excluir do direito de herança? Você vai excluir o outro. Que autoridade você tem para excluir alguém de direito de herança? Não é isso. É excluir você que
precisa livrar o seu interior de manter os ídolos interiores e querer um relacionamento íntimo com Adonai. Deserdar. Por que a Torá diz deserdar todos? Aqui. Olha aqui. Quando passares o Jordão em direção à terra de Canaã, deserdai todos os habitantes da terra. Por que ela diz todos? Por quê? Por quê? A Torá está se referindo ao indivíduo desprovido de certas qualidades espirituais exigidas por Adonai para habitar o reino e a terra. É você e eu que estamos desprovidos de qualidades espirituais para habitar o reino e a terra. Pois todos pecaram, diz o apóstolo Paulo, e destituídos estão da glória de Adonai. Então tem que deserdar todos, para que você trabalhe com você. Não é indo lá tirar o outro da terra, é deserdar o seu coração, porque ele está sem qualidades espirituais, sem cumprir Shabat, sem guardar as festas bíblicas, sem obedecer a Adonai, sem conhecer os mandamentos. Você não tem qualidade espiritual. Não tem. Não tem. Você e eu devemos primeiro lutar e nos esforçar para adquirirmos domínio da terra. A terra é você mesmo. Você tem que ter domínio sobre você. Você não tem que dominar os outros, você tem que dominar você. Domínio sobre você. Depois de vencido e dominado e subjugado pelas armas espirituais, você alcançou com muito esforço. Vamos lá, Efésios capítulo 6. Depois de vencido e dominado, vencer você. E subjugado pelas armas espirituais que Paulo escrevendo aos Efésios. Você sabe de cor e salteado isso. Eu estou só repetindo porque a Adonai mandou repetir. Você sabe muito bem que você tem que ter o domínio para não deixar os ídolos entrarem no seu coração. Não deixar que eles te dominem. Não ser vencido por uma garrafa de Coca-Cola. Efésios 6, versículo 13, olha aí. Portanto, tomai toda a armadura de Elohim. Esse é o soldado que luta para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra de Adonai, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação da palavra de paz, shalom, de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, da adesão a Adonai, viver junto dele, tendo intimidade com ele. Por que a palavra ordena não está acontecendo? Porque falta aqueles que têm intimidade com ele. Ai, ai. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essas são as armas espirituais. Você não tem que lutar com a arma física. Você tem que lutar com armas espirituais. E ainda mais, olha o versículo 18. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no sopro sagrado. Vigiai nisso com toda perseverança e súplica por todos. E súplica por todos os santos. Confere comigo Números outra vez, vai lá. Se Adonai ia dizer para eu destruir todas as máscaras, ir para uma guerra, ocupar a terra, e só arrancar as máscaras do rosto do Leomar, ou da Sandra, ou da irmã Regina, você acha que Adonai ia mandar isso? Vai possuir a terra, arranca as máscaras. Ele não ia dizer nunca, ele está falando dessa terra. Arranca a sua máscara. É a máscara sua, de você mesmo. Olha aqui o que a Torá diz. Números capítulo 33. Volta lá a Torá, deixa seu dedinho aí até nós acabarmos.
Números 33. Olha o versículo 52. De Números 33. Expulsareis de diante de vós todos os moradores da terra. Aí você pensa que você tem que ir lá, tirar a Luzia da casa dela, porque ela tem que te dar seu apartamento. É isso que você pensa. Porque essa tradução diz, expulsai todos os moradores da terra, destruir todas as máscaras. Aqui, quando houver, é aqui ó, de vós todos os moradores da terra, destruirei todas as suas imagens esculpidas. Você já imaginou se você vai para uma guerra, tomar posse de uma terra, e você vai ficar lá com a lamparina, onde está a imagem? Está no seu próprio coração. Deserdai, é isso que a Torá diz. Por isso que eu perguntei, por quê? Por que deserdar? Nós perguntamos. Então você, destruirei todas as suas réplicas de ferro fundido, as máscaras feitas de ferro, e devastareis todos os seus montículos, todos os montes aqui, ó, todas as suas imagens de fundição, e demolireis todos os seus lugares altos. Então, aqui no lugar de expulsar de diante de vós todos os moradores da terra, destruí todas as máscaras, destruireis todas as máscaras, para que você tome posse da terra. Você acha uma guerra para conquista, se fosse uma anexação de território, que não é, você como soldado iria parar para destruir máscara apenas? Você vai dar um supapo no outro e neutralizá-lo de uma vez, não é não? Não é ficar arrancando máscara do rosto. A Torá não ia dizer isso. A Torá está falando sobre nós. Os povos usam muitas máscaras. Nós usamos muitas máscaras. Muito disfarce. Muito disfarce. Muito disfarce. É isso aí que a Adonai está falando. Você receberia tal ordem de um governante humano que deseja subjugar outro humano a servi-lo apenas para arrancar as máscaras de alguém, para revelar sua falsidade, mostrar-se como ele é hipócrita? Você se poria num estado de guerra para fazer isso com o outro? Você tem que pôr para fazer com você. Você vai à guerra contra você mesmo. A Torá ordena empreender um elaborado esforço para que eu e você venhamos a nos submeter ao Eterno e às suas ordens. Ordena. Você tem que empreender um elaborado esforço. Elaborado esforço. Olha o versículo 53. Tomareis a terra em possessão e nela habitareis. Você precisa dominar esta terra, que é você mesmo. Pois vos dei esta terra para possuirdes. Deserdai a terra e habitai-a. Sim, a vós dei a terra, para que a herdeis. É isso que a Adonai está dizendo. Olha o versículo 54. Estou indo bem devagar, hein? Para nós aprendermos. Possuireis a terra por sorteio. Aqui, ó. Por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Ao mais numeroso dareis herança maior, ao menos numeroso dareis herança menor. Onde a sorte cair para alguém, aí será a sua herança. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis a herança. O que sair ali para ele, por sorte será dele. Possuireis segundo os ramos de vossos pais. Olha Números capítulo 55. Se não expulsardes, mas se não expulsardes os moradores do teu coração, eu estou falando de mim mesma, de diante de vós, os moradores são os ídolos, que moram interiormente, que ninguém vê. Em outra tradução diz, se não deserdais os habitantes da terra, em faces de vós, aqueles dentre eles que deixardes serão acanto aos vossos olhos. Serão como a ordem de Coríntio numa construção. A arquitetura de Corinto se caracteriza pela ornamentação.
Você é uma árvore bonita, lembra que Yeshua diz? Linda árvore, mas não encontrei nela nenhum fruto. Manda cortá-la, joga-la no fogo. Linda, mas sem fruto. A árvore, que é o homem, tem que dar fruto. Não, ela não é só ornamentação com as folhas de acanto. A arquitetura parte de uma obra que não é um elemento essencial na construção. Qual o elemento que não é essencial na construção? A ornamentação. Qualidade, porque ela é uma qualidade de expressão do arquiteto, do artesão, do artista, para dar a ele brilho, fama e glória. Hein? A ornamentação é a expressão do próprio artista. É a expressão sua mesmo, que gosta de viver ornamentado. Fácil de entender. Facinho de entender. A ornamentação é a qualidade de expressão do artista. Esta é a função do adorno, do atavio, do enfeite, dar glória ao homem. Lembra lá no Êxodo? Para Adonai se manifestar, Moisés dizia o quê? Tirai todos os vossos atavios, todos os vossos enfeites. Não está lá no Êxodo, capítulo 19? Tirai tudo. Toda a ornamentação, tudo aquilo que é demais, que vai dar glória ao homem. Porque ela será se deixardes o morador, ele será acanto em vossos olhos, quer dizer, vai te provocar só viver de ornamentação, espinho nos vossos lados. Eles vos oprimirão na terra onde habitardes. Olha o versículo 56. E assim, o que eu imaginava lhes fazer, o farei contra vós, porque vocês não deserdaram a terra, não tiraram os ídolos, não permitiram que ela fosse limpa. O Eterno havia dito a Josué para ele conquistar as terras do norte. Josué executou a ordem de Adonai como um mandamento. Vai lá. Josué, depois aí de Deuteronômio, Josué, capítulo 11, de 1 a 9. Josué, capítulo 11, de 1 a 9. Ele vai executar a ordem, sabe, como um mandamento. Adonai disse, eu farei. Aí, ó, olha aqui. Capítulo 11 do livro de Josué. Ele vai para a conquista da terra. Olha aqui. A partir do versículo 1 até o 3. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinom, e ao rei de Aesaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, ao eteu, ao ferezeu, ao jebuseu, na região montanhosa, e ao Eveu, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram estes, todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se juntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Eterno a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos. Diante dos filhos de Israel, seus cavalos já arretarás, seus carros queimarás a fogo. Olha o versículo 9. Fez-lhe Josué como o Eterno lhe dissera. Josué obedeceu a ordem como mandamento. Os seus cavalos já arretou, ele cortou os nervos e os tendões, ele amputou a perna dos cavalos.
para eles não andarem mais. Olha aí, e os seus carros queimou no fogo. Olha aqui, no versículo 18. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Era para anexar territórios? A Bíblia está falando de... Você pode anexar territórios, mas a Bíblia está falando muito mais de uma guerra espiritual interior de cada um de nós, para que nós venhamos voltar ao jardim do Éden. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon, por meio da guerra, as tomaram todas, pois do Eterno vinha o endurecimento dos seus corações, para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem destruídos totalmente, e não encontrassem piedade alguma, mas foram exterminados, como o Eterno tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo veio Josué e exterminou os Enaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de toda a região montanhosa de Judá, toda a região montanhosa de Israel. Josué destruiu-os totalmente com as suas cidades. Confere comigo que esta expressão, eu fiz como se me deu ordem, é do profeta Ezequiel. Eu fiz como um mandamento. Vamos lá, Ezequiel capítulo 24. Ezequiel capítulo 24. Ele recebe ordem e ele vai fazer como recebeu a ordem. Olha aqui. Porque nós temos que ver o uso confundido e interpretado incorretamente a respeito de ordenar. E ordena. Quando é incorreto, confundido, mal interpretado, é o dizer do coração. Olha aqui, capítulo 24. Olha só o versículo 3. Propõe uma parábola à casa rebelde. E diz-lhe, assim diz o Eterno Elohim: põe a panela no fogo, ponha e deita água sobre ela. Ordenar é pôr sobre fogo no altar de Adonai. Olha aqui, agora vai lá no versículo 15. Veio a minha palavra do Eterno: filho do homem, eu tirarei de ti o deleite dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Adonai vai matar a mulher do profeta, que a Bíblia diz que é deleite dos olhos dele. Ele não vai poder chorar, nem lamentar, nada. Geme em silêncio, não tomes luto pelos mortos. Ata na cabeça o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, continue andando. Não cubras os teus bigodes, não comas o pão dos homens. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. Na manhã seguinte, eu fiz como se me deu ordem, sabe? Eu fiz como um mandamento. Agora era com o profeta. Agora a coisa se apertou com o profeta. Ele vai ter que cumprir exatamente o que ele exige do povo. Ele vai ter que cumprir exatamente o que ele exige do povo. O uso confundido, interpretado incorretamente a respeito de ordena-te, sabe, se encontra no dizer no coração ou do coração. O dizer do coração é o dizer do homem e não ordena de Adonai. O versículo menciona o coração, pois é ele quem comanda o ser. O nefesh, o coração que comanda seu ser. Diz a Torá, o sentido, pensar e o dizer humano é um falar sem voz. Os profetas hoje não têm voz, porque não falam a palavra de Adonai. Eles têm que andar em linha com a palavra para eles poderem falar. O profeta vai sofrer isso aqui na própria pele. Ele põe a panela ao lume, mas vai sobrar para ele. O sentido do pensar e o dizer humano é um falar sem voz,
sem Adonai ordenar, é tentar competir com Hashem, dizer que ele disse, quando ele não disse nem ordenou. Confere isso comigo em Deuteronômio 8, de 11 a 20. Deuteronômio na Torá, de 8, de 11 a 20. Principalmente o versículo 17. Mas dizes em teu coração. Deuteronômio 8, de 11 a 20. Guarda-te de não te esqueceres do eterno teu Elohim, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos, que hoje te ordeno, sabe? Ordena. Para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, ter feito construções lindíssimas, muito bem ornamentadas. Está vendo aqui o que diz o profeta? E depois, e habitado nessas construções, e depois de se multiplicarem as tuas vacas, as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, você se torna rico, se ensoberbeça o teu coração, e te esqueças do Eterno, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Se esquece de fazer o memorial de Pêssah, que vai lembrar de quando nós estávamos no mundo, e de lá Adonai nos tirou, porque se afeiçoou de nós. Te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de que te humilhar, te provar e afinal te fazer bem. Não digas no teu coração, mas dizes em teu coração: minha força e o vigor da minha mão fez para mim este valor tão grande que eu tenho, esta casa tão grande, tão bonita. Faça como a Rosana, deixe a casa bonita lá em São Paulo e vem trabalhar dentro daquele cômodozinho pobre ali, sem ar refrigerado, quente, o dia inteiro, nesse calor de Vitória, atendendo as famílias da comunidade. Ela tem casa em São Paulo. Ela mora muito bem em São Paulo. Ela veio para servir Adonai aqui, porque ele mandou que fosse aqui. Aí teve uma pessoa aqui essa semana, um casal que disse: eu quero servir Adonai do jeito dele. Eu quero servir Adonai do jeito que ele ordena na sua Torá, e não do meu jeito. Meu jeito é dizer no coração. Olha só, antes te lembrarás, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram essa riqueza. O dizer em teu coração é mal diante de Adonai e mal diante dos homens. O homem ou a mulher que não pratica, ordena, é considerado um fraco. Já vamos acabar. Olha lá. Ele é considerado um fraco. Pastora, é grave isso? É. O homem e a mulher, eu vou repetir, que não pratica, ordena, é considerado um fraco. Fraco é um adjetivo que significa sem solidez, sem consistência. Igual uma parede fraca que o pedreiro constrói e põe argamassa fraca, rebocada com argamassa fraca. Vamos ver isso com o profeta Ezequiel? Vamos ver? Ezequiel 13. Vamos lá? Vamos lá? O fraco é isso aí. Olha lá, mulheres e homens, Ezequiel está falando. Ezequiel capítulo 13. Nós não estamos falando de construção, gente? Não constrói do seu jeito, não, e nem jeito dos teólogos, muito menos jeito dos filósofos, muito menos jeito dos espíritas ou dos fantoches aí,
que andam ambulantes por aí, não constrói, não. Não constrói porque Adonai não vai aceitar. Olha capítulo 13, de 1 a 23. Porque vai abranger aqui mulheres e homens. Veio a minha palavra do Eterno, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que agora estão profetizando. Dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno Elohim: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, que têm confiança própria. Fui eu que acrescentei. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Adom. Viram vaidade, adivinhação mentirosa os que dizem: o Eterno diz, quando o Eterno não os enviou. Contudo, espera o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsa, e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Eterno diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Eterno Elohim: como falais falsidade, e tendes visão mentirosa, por isso eu sou contra vós, diz o Eterno Elohim, porque eu não ordenei o que vocês estão falando dos vossos corações. A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas, que adivinham mentira. Nem serão escritos os registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Eterno Elohim. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Quando se edifica a parede, rebocam-na de argamassa fraca. Rebocam-na de argamassa fraca. Homens e mulheres que dizem o que vê o coração. Portanto, dizem os que rebocam de argamassa fraca que ela cairá. Haverá uma chuva torrencial, grandes pedras de saraiva cairão, e um vento tempestuoso a fenderá. Caindo a parede, não vos perguntarão: onde está o reboco de que a rebocastes? Olha a construção que você fez. Olha bem, portanto, assim diz o Eterno Elohim: um vento tempestuoso a fenderá no seu furor, uma chuva torrencial haverá na minha ira, grandes pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Derrubarei a parede que rebocastes de argamassa fraca, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando ela cair, perecereis no meio dela. Sabereis que eu sou o Eterno. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a rebocam com argamassa fraca, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a rebocaram. Aqueles profetas de Israel que profetizam de Jerusalém tiveram visão de paz para ela, não havendo paz, diz o Eterno Elohim. Tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas. E dize: assim diz o Eterno Elohim: ai das que cosem pulseiras mágicas para todos os braços, que fazem véus de diferentes comprimentos para suas cabeças, a fim de caçarem as almas. Caçareis as almas do meu povo, mas não preservareis as vossas próprias? Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada, por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Eterno Elohim: aí eu vou contra as vossas pulseiras mágicas, com que vós ali caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossos braços. Soltareis as almas que vós caçais como aves, rasgareis os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. Então sabereis que eu sou o Eterno. O fraco, que ele diz aqui, é aquele que não tem energia moral, nem espiritual, nem firmeza, é um fraco.
O fraco tem predileção e inclinação às paixões. Paixão é o movimento violento, imperioso do ser àquilo que ele deseja. A atração viva que se sente por alguma coisa. Isso é paixão. O fraco tem predisposição para ou contra o que Adonai ordena. Ele já tem nele uma predisposição para ir contra Adonai. O fraco possui uma paixonite aguda para com o Eterno. Ele possui uma paixonite aguda para com Adonai. Uma inclinação amorosa, em geral efêmera. Efêmera é aquilo que dura só um dia, ou só 2 dias. Ele ama, é paixonite. Dura só um pouquinho. Só dura um dia. Sabe quem que dura 1, 2 dias? São insetos, que tem duração de 2 dias apenas. Então, a paixonite é igual a um inseto. Olha o Salmo 14, vai lá comigo. Eu já estou encerrando. Olha o Salmo 14. Diz o fraco em seu coração. É isso aqui, ó. O fraco diz em seu coração: não há Elohims, não há Deus. Viu? Quem foi João que encontrou um fraco hoje ali na esquina? Não há Deus. Deus é você. Ele é um fraco. Ele é um fraco. Ele tem uma predisposição para ser contra Adonai. Olha aqui o versículo 14 do Salmos 14. Diz o nécio no seu coração: não há Elohims. Em outra tradução, o fraco diz em seu coração: não há Elohims. Eles destroem, eles abominam ao agir. Nenhum faz o bem, nenhum fraco, porque você tem que arregaçar as mangas e trabalhar por você mesmo, para que nós cheguemos ao jardim do Éden. Adonai observa dos céus os filhos do humano, ó. Olha aqui, ó. Não há ninguém que faça o bem. O Eterno olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento e busque a Elohims. Adonai olha os filhos do humano, daqueles que dizem o que vê o coração apenas, para ver se existe um perspicaz, um que veja em profundidade, um consultor de Elohims, diz em outra tradução. Consultar e aconselhar, procurar em Elohims a explicação das coisas e como fazê-las. Tomar Adonai por guia. Ele é especialista em nos ordenar nas nossas fraquezas. Colocar em ordem as nossas fraquezas e dizer o que vê o coração. O coração que faz o que vê é uma pessoa altamente orgulhosa. As suas ações são orgulhosas, são de altivez. Olha o versículo 3. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não um sequer. Até quando imporei conselhos em meu ser? Aflição no coração a cada dia. Até quando se exaltará contra mim o meu inimigo? O inimigo de Adonai. No interior e no exterior de mim, Adonai. Sou eu que me levanto contra ti, no externo e no interno. O sentido de uma ação orgulhosa é exaltar-se contra Adonai. Ou seja, exaltar é louvar-se a si mesmo. Exaltação é louvar a si mesmo. Vangloriar-se, enobrecer-se, igual gloriar-se, proibido agir com glorificação a si mesmo, diz a Bíblia.
Diz a palavra do Eterno. Josué diz, eu não levarei tantos... Josué não, Gideão. Não levarei todos esses homens para a guerra, não. Adonai diz para ele, não leva todo mundo, não. Que eles vão achar que foram eles que venceram a guerra. Leva não. Você lembra lá? Que ele vai tirando, não é assim? Não leva todo mundo, não. Que eles vão achar que são eles vão gloriar-se disso. Eles que venceram a guerra. Jeremias fala que aquele que se glorie-se em Adonai. Em Adonai. Vai lá em 1 Coríntios, deixa aqui que nós vamos terminar o Salmo, no versículo 4, 5, 6 e 7. Mas vai lá em 1 Coríntios comigo, que eu já estou acabando. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao 31. É proibido gloriar-se. Quem age assim é contra Adonai. Mas Deus, versículo 27, Elohim escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Os sábios se gloriam nos feitos deles próprios. Elohim escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Elohim escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele, mas vós sois dele no Machia, o qual para nós foi feito por Elohim sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no eterno, diz o profeta Jeremias. Gloriar-se é um sentimento de excitação e descontrole. Exagero de ideias e de sentimentos e atitudes. Os cristãos se gloriam da cruz. Vou repetir. Os cristãos se gloriam da cruz. Em 14 de setembro, celebram a festa em memória da chegada a Jerusalém da verdadeira cruz, reconquistado pelos persas. No ano 628, depois de Cristo, levantaram esta festividade. Os cristãos se gloriam da cruz. Nós podemos tomar um objeto sagrado e nos gloriar dele. Faça isso não. Não faça isso não. Olha o que o cristianismo fez. É 14 de setembro. Celebram a festa em memória à chegada da cruz, da verdadeira cruz em Jerusalém, reconquistada pelos persas. Volta lá no Salmo. Não pode, não. Cruz é um instrumento romano que sacrificavam seus algozes presos numa cruz. Foi nessa cruz que sacrificaram o nosso Messias. Aí você exalta essa cruz. Rude cruz, larará, larará, larará. Exaltação à cruz. Eu não sei mais o canto não, mas eu sabia. Rude cruz encontrei. Não cantam não. Vão lá no versículo 4. Acaso não tem conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam o Eterno? Olha, responde-me, Adonai, ilumina meu olho, que eu não adormeça de morte. No olhar de Adonai se encontra a resposta e a salvação. Meu olhar espiritual é cego. Ajuda-me, Adonai. É isso que o salmista diz. Ajuda-me. Se eu tivesse tempo, eu iria no Salmo da Paraxá e discorrer todo o Salmo da Paraxá, para vocês verem que ali estão o motivo
da pessoa que se gloria a si mesmo, que não quer esvaziar-se de si mesmo, tornar-se o que produz essa estúpida esterilidade? Que a pessoa não dá fruto. É a vaidade, é a avareza, que é a idolatria, que a pessoa... O salmo da nossa paraxá discorre tudo isso perfeitamente. Pastora. Fala, meu bem. Segundo os exegetas, né? E André Churac concorda com eles. Não dá tempo de discorrer o salmo. Que no dia 10 de Nisan, que é o dia de hoje, Yeshua retorna a Jerusalém. E quando ele retorna a Jerusalém, ele dá de frente para uma videira só em folhas. Como ele dá de frente aqui? Para a videira sem folha, para a figueira sem folhas. A figueira sem folhas. Isso ocorre 4 dias. Sem frutos. Sem frutos, só com folhas. Só com folhas, bem ornamentada. Foi só ornamentada. Ele encontra ela 4 dias antes de celebrar Pêssego. Vocês estão ouvindo aqui que ele está falando? Segundo os rabinos dizem, Yeshua encontra a figueira muito bem ornamentada de folhas, mas sem fruto. No dia 10 de Nisan. No dia 10 de Nisan. Por isso que o Salmo 107 vai tocar nesse Por isso que o Salmo 107 vai exigir ali que você não permaneça na vaidade, você não permaneça na avareza. Está ali. Uns se escolheram a solidão, os outros escolheram a sombra, morte, outros escolheram o comércio, a avareza. É o Salmo 107. E Yeshua, então, 4 dias antes da sua crucificação, ele encontra a figueira ornamentadíssima, Mateus capítulo 21, verso 18. mas sem fruto. Por isso que ele disse para vir e mostrar. Eu não vou acabar a mensagem que eu não dou conta. Nós vamos acabar o salmo aqui, ó. Olha só. Vós, obreiros da iniquidade, frustrais o conselho dos pobres, mas o Eterno é o seu refúgio. Ó, que de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Eterno fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Poetizo para Adonai, sim, ele me retribuiu em salvação. Celebremos a festa de Pêssego, prometendo a Adonai que nós vamos ser melhores um pouquinho, para que eu faça o meu retorno para o jardim do Éden com tranquilidade. Que o Eterno nos abençoe.